esse é um momento de ouro, 82, né? Porque você tinha o Giulitti comandando a CBF, o Tele comandando a seleção, e uma seleção que tinha o Sócrates, que tinha o Zico, que tinha o Falcão, que tinha o Leandro, que tinha o Júnior, tá? Que tinha o Oscar. Era uma seleção que você queria levar para casa, ser amigo de todos eles. Isso, exatamente. Quer dizer, então aquele time de 82, ele não encantou apenas pelo que ele foi capaz de fazer dentro de campo. Ele encantou também pelos homens que tinha naquela seleção. Quase todos no Brasil. Exatamente, exatamente. Você se lembra daquelas tardes de Sevilha? Ah, se me lembro. Aquele verão na Espanha? Se me lembro. Aquela secura, 40, 42 graus. Você chegava no fim do dia, não tinha uma mancha no colarinho da camisa, porque você não suava, né? Mas foi um tempo, é assim, eu digo sempre, talvez tenha sido, talvez não, certamente, Marcelo, foi o ano mais, apesar da derrota para a Itália tão traumática, foi o ano mais feliz da minha vida, 82. Eu me recordo muito de 82, dia 5 de julho, quando aquele jogo acabou, eu tive uma crise de choro absurda. Meu tio me colocou num carro, a gente ficou dando volta no ABC. Tá. Cheguei em casa, era 10 horas da noite, eu não conseguia lidar com isso. Eu me lembro que em 2010, acho que foi em 2010, que o Zoff veio em São Paulo fazer alguma coisa, acho que 2010. Eu lembro que entrevistou no final da coletiva, eu segui pelo Ola do hotel. Eu falei para ele, eu posso fazer uma pergunta para você? Ele é um senhor italiano muito elegante, né? Muito classudo. Ele falou, não, claro e tal. Eu perguntei para ele, por que você pegou aquela bola? Oscar, a cabeçada do Oscar no último minuto. Ele fez um carinho de pai, assim, pra mim. Falou, menino, por que você não esquece isso? Porque eu não consigo. Isso. Meio que eu te faço esse prólogo para te dizer que eu acho que naquele 5 de julho, é lógico que a derrota foi tudo isso que você falou, desse time e tal. Mas de alguma maneira eu acho que a gente já estava preconizando as trevas que viria para o futebol brasileiro. Você acha que 82, Juca, é o limite ali, é o linear do sonho? Acabou aqui. Daqui para frente vocês se viram, que agora o que vem aí... Veja, quer dizer, evidentemente 82 marca uma derrota do futebol arte, né? Embora o time italiano fosse muito bom. E cria uma discussão estúpida no Brasil, né? Que outro dia o Pepe Guardiola tratou de desmoralizar numa entrevista para o João Castelo Branco, né? A oposição entre o jogar bem e ganhar, né? O que você prefere, jogar bem e perder ou jogar mal e ganhar? Não, eu prefiro jogar bem e ganhar. Guardiola diz isso pro João, né? Diz, mas quem disse que a seleção de 82 perdeu? A seleção de 82 é a seleção decantada em prosa e verso até hoje. Um bom livro, um bom filme será realmente bom se perdurar 20, 30, 40 anos, como a seleção de 82 perdura até hoje, né? Sobre 82, embora eu tenha vivido, estivesse lá, para mim, a melhor imagem me foi contada pelo meu irmão, que foi muito amigo do Carlos Araújo, primeiro marido da Dilma. O Carlos Araújo estava na casa do meu irmão, viram o jogo juntos. E quando o jogo terminou, diz que ele virou-se para o meu irmão e falou assim: ô Beto, roubaram uma semana das nossas vidas. Ah, que bonito isso. Não é lindo? Isso é lindo. Não é lindo? Perfeito. Não é lindo, é isso, né? Porque nós tínhamos a expectativa que depois daquele jogo o Brasil jogaria a semifinal 3 dias depois e uma semana depois a final em Madrid. Roubaram uma semana das nossas vidas. Melhor definição. Eu achei lindo isso. Essa derrota em 82, essa pancada no sonho, né? Você acha que nós tivemos mais um tempinho para sonhar um pouco que as coisas poderiam ser diferentes? Teve a democracia corintiana. Você está intrinsecamente ligado. É uma das pessoas. A gente sempre fala muito de Sócrates, né? Mas o Sócrates é um antes e outro depois de te conhecer. Isso a gente sabe. Você acha que teve uma ressaca depois de 82? Teve ali um momento de sonho e depois uma grande brochada, assim, nossa? Eu acho que sim, né? Porque você vê, é uma sequência, né? Acaba 82. Democracia corintiana se fortalece, participa da campanha das diretas. A gente põe 1 milhão de pessoas nas ruas aqui em São Paulo, outro tanto no Rio de Janeiro.
Aquilo parecia que não havia o que fosse capaz de represar. O Congresso não deixa passar as eleições diretas. O Dr. Sócrates vai embora do Brasil, vai para Firenze. Bom, a gente tem que pragmaticamente engolir a eleição indireta do Tancredo. Aí, como se fosse uma coisa imaginada pelo Gabriel Garcia Marques, pelo Astúrias, pelos grandes autores, né, da literatura fantástica da América Latina, o Tancredo não assume o Sarney, né, que era o próprio golpe, né? Bom, realmente é o caso de dizer, é dose para mamute, né? Me fala do Corinthians na sua vida. A minha vida, Marcelo, o Corinthians é referência permanente para mim. O Corinthians está na minha linha do tempo. Eu relaciono uma porrada de coisas da minha vida com jogos do Corinthians, com vitórias e com derrotas do Corinthians. Eu vi o Corinthians, é a primeira lembrança clara que eu tenho na vida, é do dia 6 de fevereiro de 55, quando o Corinthians ganha o campeonato do quarto centenário, empatando o jogo 1-1 com o Palmeiras. Eu vi esse jogo na televisão, acho que era a única que tinha no bairro, na casa de um tio que não era tio, mas o João Marino, que depois veio a ser braço direito do Bardi aqui no Museu de Arte Moderna. Vi Carbone, vi Cláudio Baltazar, vi Gilmar, vi Homero, vi Olavo, vi Dário, vi Goiano, vi Roberto, vi Rafael, Roberto Belangeiro, que teve uma hepatite e acabou encurtando a carreira. Bom, eu vi, então, eu estava em vias de fazer 5 anos. Eu fiz 5 anos em março de 55. O Corinthians é campeão dos centenários de 54, em fevereiro de 55. E só fui ver o Corinthians campeão de novo 22 anos depois, aos 27, já era pai de 2 meninos e a minha mulher estava esperando a Camila. Esses 22 anos, Marcelo, são uma escola para você aprender a lidar com a frustração, para você aprender a lidar com o sofrimento, para você... Eu quantas vezes fui a campo de futebol, Marcelo, menos para ver o time do Corinthians jogar e mais para ver a torcida do Corinthians se comportar, entendeu? Quantas vezes, né? Então, eu tenho no Corinthians, e isto não passa por direção alguma do Corinthians, passa pela camisa, passa pelos jogadores em campo, mas passa essencialmente pela fiel torcida, uma aula permanente do que é o povo brasileiro. Que bacana. Que bacana. E aí tenho a felicidade de torcer para um time em cuja torcida se abriu a primeira faixa pela anistia, que foi o berço da democracia corintiana. Veja, quero deixar claro para você, se fosse a democracia palmeirense, do seu Palmeiras, eu apoiaria, também sua, Marcelo, eu apoiaria do mesmo jeito. A revista Placar seria trincheira dela. Claro. Mas, para minha sorte, foi no Corinthians. Foi com Sócrates. Foi com o Casagrande. Foi com o Vladimir. Entendeu? Então, aí era juntar o útil ao agradável. Era torcer pelo Corinthians, para o Corinthians ser campeão, porque eu sabia o quanto ganhar seria importante para sedimentar aquela ideia. Sim. Entendeu? Sim. Né? Então, é isso tudo. É isso, e representa até hoje. A ida ao gramado foi absolutamente consciente. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Para mim, o mistério é a bandeira que eu levava nas mãos, que eu tenho certeza que eu não comprei. Eu não cheguei no estádio de bandeira, eu era já chefe de reportagem da Placar, não cheguei de bandeira. Não comprei bandeira nenhuma, porque, veja bem, eu tenho um episódio de uma bandeira que eu comprei no dia que o Corinthians quebrou o tabu contra o Santos, em 68, aqui no Pacaembu. Essa eu sei, porque eu tinha com um grupo de colegas feito o compromisso de que se o Corinthians ganhasse do Santos, a gente ia a pé do Pacaembu até o Parque São Jorge, e nós fomos,
descobri que tinha um outro bando de loucos que tinha feito a mesma promessa, quer dizer, aquilo que era de um grupo, sei lá, de 8, 10 estudantes, virou, sei lá, uma turma de 50, e eu comprei a bandeira mais cara da minha vida. Eu me lembro que a bandeira custava 5 dinheiros na entrada do estádio e eu paguei 35 na saída do estádio, tá? Isso eu lembro. Agora, a bandeira de 77, eu não me lembro. Eu não roubei de ninguém. Alguém me deu aquela bandeira, mas foi inteiramente consciente a invasão do gramado. Encontrou o seu Matheus descalço? Encontrei o seu Matheus descalço naquele restaurante Gigeto, né, que não fechava, e ele não tinha consciência que estava descalço. Eu falei assim, o seu Vicente perdeu a... Ele, nossa, agora que eu estou notando. Marlene, meu sapato. Uma senhora achou, uma mulher achou esse sapato e mandou para ele anos depois, né? Ô, Juca, eu vou falando de algumas figuras que são muito emblemáticas. Tá. Seu Vicente é uma Sim. figura emblemática. Doce. Marcelo, um dia o seu Como Vicente... é que dá pra ter raiva do seu Vicente? Um dia a gente fez uma matéria em Placar criticando o seu Vicente, dizendo que estava na hora dele ir embora. Ele me chamou na casa dele. Eu fui. Ele me fez entrar. Ele mostrou na sala um quadro com uma matéria da Placar emoldurada. Vicente Matheus, o Libertador. Esperto. Tá? Virou-se para mim e falou assim: ô Juca, você, olha que danado. Olha que danado. Esperta. Você é o filho homem que eu não tive, que eu queria ter. E aí você me critica. Você sabe que quando eu fui buscar o Zanon lá no mundo árabe, eu peguei um avião, acendi um fogareiro lá, os seus Patrício, acendi um fogareiro para fazer comida dentro do... Imagina se alguém acendia fogareiro dentro do avião. Para me comover, é fantástico. Bom, aí é uma coisa bem sua, assim, bem pessoal, né? A sua relação com Sócrates, ela não vai acabar, né? Nunca. Você tem relação com Sócrates? Tenho. Como é que se convive? Eu converso com o Magro, sempre. O Magro, Marcelo, o Magro não era um homem do século XX sequer. Né? Do século XXI nem se fala. O Magro era um homem do século XIX. O Magro era um apaixonado militante que só podia viver apaixonado. Era a figura do o Carpe Diem mais Carpe Diem que eu já vi em todos os tempos, né? E acabou sendo, eu posso dizer isso, o amigo que eu fiz objeto do meu trabalho. Ele era uma pessoa tão sedenta de conhecimento, de ser justo, de ser útil, que ele, entre outras coisas, isso um dia ele me disse, ele não curtiu o quanto devia o período de idolatria que as pessoas tiveram por ele. Sim. Só no fim, quando ele já estava no Santos, ele começou a prestar mais atenção nisso. Porque ele dizia que ele não podia assumir o papel de um personagem. Que ele tinha que ser ele o tempo todo. E que ele não era chegado nessa coisa de idolatria. Sim. Entendeu? Que ele queria que as pessoas ouvissem o que ele tinha a dizer. E que o futebol era um instrumento para isso. Tanto que, embora e muita gente diga, e você disse isso no começo do nosso papo, que enfim, eu tive alguma influência na formação dele, eu não nego que tenha tido, mas o que eu quero te dizer é que ver a evolução dele, rápida, instantânea quase, ver o quanto ele passou a devorar um certo tipo de literatura, acabou sendo muito rico para mim na relação, porque, por exemplo, ele foi o cara que me despertou para olhar para a torcida organizada com um olhar diferente. Sim. Entendeu? Sempre falava. Isso, né? Porque o que ele via, isso, quer dizer, o que ele via, isto aqui pode ser um embrião de uma organização muito maior. Tem desvios. Vamos tratar dos desvios. Os desvios são minoritários.
O que importa é o sentimento de organização, né? Então, ele foi isso. Agora, ele era um poeta, um romântico, ele era tudo na maneira de jogar, aquele pezinho pequeno, o calcanhar, a frieza, o taco de bilhar. Eu trouxe um exemplar, Sérgio Pugliese, amigão aí do Rio, da revista Placar, de 82, e eu demorei tanto tempo com essa revista, dessa pessoa que o Marcelo viu. Nunca na minha vida eu pedi para alguém assinar nenhuma revista. Eu trabalhei na Vozes, eu trabalhei na Melhoramentos, eu fiz 200 mil lançamentos, mas eu guardei uma revista porque ela registra um momento da minha vida em que Placar era o nosso pão, lá em Bragança Paulista, terra do Nabi, terra do Jesus, Abichedito, todo aquele povo. E a gente corria para a banca na terça-feira para se alimentar dessa revista. E essa revista estava comigo todo esse tempo, eu trouxe aqui. Eu levo essa assinatura do Juca com uma alegria muito grande. Eu levo essa assinatura para Santo André e agradeço ao Pugliese e ao próprio Marcelo por um dos momentos grandes da minha vida, porque existem as pessoas especiais e eu nunca vou esconder de ninguém. Conversei com Deus e o mundo essa semana de dizer que eu ia estar com o Juca Kfouri e não tenho receio nenhum de dizer isso, porque a vida é emoção e eu estou vivendo essa emoção boa aqui, graças a Deus. Tá certo. Valeu, pastor.